Olá, seja bem-vindo ao WeO Talks Brasil, um podcast dedicado a conhecer melhor os membros e empreendedores da Entrepreneurs Organization aqui em Terras Brasílias. Eu sou Gil Gasparini e hoje minha entrevista é em dose dupla. Vou falar com Mariane Pinhão, sócia da PK Advogados e atual presidente da IO São Paulo, e também com Gabriela Oliveira, sócia na Magic Toys e a primeira mulher a exercer o cargo de presidente na IO São Paulo. Hoje vamos explorar os desafios e conquistas dessas duas mulheres que são empreendedoras, presidentes e paulistas. Vamos lá? Mariane e Gabriela, obrigada por conversarem comigo hoje. Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Hoje a gente quer conversar um pouquinho, conhecer vocês melhor, a trajetória empreendedora de cada uma e ter essa conversa que a gente possa realmente trocar as suas experiências, porque vocês têm muito em comum no final das contas, né? Mulheres empreendedoras, presidentes, mães, então tem bastante coisa acontecendo aí, né? Eu acho que a primeira coisa assim, que eu adorei foi essa oportunidade da gente fazer esse encontro juntas, né? Eu acho que saiu um pouco da proposta inicial, né, de ter um empreendedor por entrevista, mas eu acho super rico a troca, essa caminhada juntas que a gente fez até aqui. Me conta um pouquinho da trajetória profissional de cada uma. Bom, eu acho que a minha trajetória começa um pouco do meu desejo de sair. Eu sou uma menina do interior, essa que é a verdade, sou do interior de São Paulo, isso, sou de Botucatu, uma cidade lindíssima, por sinal. Minha família toda é de lá, e eu, já bem cedo, assim, com 15 anos, eu me dei conta de que eu precisava sair dali, que eu queria sair dali. E eu identifiquei que o estudo era o meu passaporte para a liberdade, assim, foi isso. E aí eu estudei bastante, vim para São Paulo para estudar, para fazer faculdade de Direito na São Francisco. E aí começou a minha jornada. E da mesma forma que eu tive esse sentimento em relação a sair de Botucatu, eu tive esse sentimento em relação a empreender. E eu identifiquei bem cedo que eu queria ter o meu próprio negócio. De onde veio o direito, Mari? O direito é muito curiosa essa história, assim. Eu ia super bem em humanas, adorava escrever, sempre fui estudiosa. E, na verdade, o direito era a faculdade, o curso que não tinha em Botucatu. Olha ela. Então, um motivo muito importante para escolher o direito é porque não tinha em Botucatu, que é uma cidade universitária maravilhosa, com muitos cursos, né? Mas você queria expandir? Mas eu queria estudar fora de Botucatu, né? E aí eu juntei um pouco essa habilidade de humanas, de escrita, de estudo, com a escolha da faculdade de Direito. Que legal. E a sua primeira... Esse primeiro empreendimento aconteceu quando? Qual que é a sua primeira memória? A minha primeira memória foi essa decisão, assim, tal qual eu tive para sair de Botucatu, eu tive para dizer, eu quero meu próprio negócio, eu quero um escritório, eu quero trabalhar para mim mesma. E isso foi com 25 anos. Então, eu já era formada, eu passei muito cedo na faculdade, me formei muito cedo. E já tinha uma boa experiência de escritório, eu me formei com 22 anos. E aí, com 25, eu já montei meu escritório. Gente, foi rápido. Foi rápido. Já sabia o que queria. Não teve... Fui, sei lá, plantar uva, fazer vinho. Não, foi bem certeiro. E, na verdade, para ser bem assim... O meu primeiro escritório eu não fui fundadora. Tinha acabado de começar e um colega meu da minha turma me chamou. E aí eu já sabia o que eu queria e eu fui. Mas depois de 5 anos, aí eu fundei o Pinhão & Koifman, PK. Na verdade, a gente chama de PK Advogados. E Gabi, me Muito conta bom. você, sua vez. Então, eu lembro muito da minha infância, né, de ter uma avó, a mãe da minha mãe, que falava muito sobre a importância da mulher trabalhar. Porque quando ela casou, ela precisou parar de trabalhar. E ela era professora, apaixonada pela vocação dela. Inclusive, ela dava aula à noite para adultos, né, tal, de tão apaixonada que era pela educação, né, por dar aula.
E a minha mãe falava muito, a filha dela, né, a minha mãe, então era Maria do Carmo, a minha avó, que a gente chamava de Carminha, e Regina, minha mãe, falava muito sobre ser independente, não depender de ninguém, né? Daí eu juntei essas duas coisas e isso ficou uma semente assim muito forte dentro de mim. E daí, ao longo da minha infância, meu pai sempre falava muito de trabalho. A gente saía com ele todos os sábados, quase, finais de semana, quando viajava também, muitas vezes era relacionado a trabalho, as viagens, né? E a gente, eu e minhas irmãs, a gente estava sempre envolvida por esse assunto da empresa, né? De brinquedos, que meu pai era... Na verdade, ele comprou de um senhor, né? Junto com o melhor amigo dele, que era o meu padrinho. Então, daí, ele falava muito disso, eu aprendia muita coisa com ele, porque ele ia contando as coisas e eu ia perguntando, né? E ele até, eu lembro da gente no carro, ele... Ah, você sabe o que é percentual? O que é percentagem? Daí ia me explicando as coisas, e eu adorava. Mas a semente para estar trabalhando na indústria, né, dele, no caso, foi antes, porque durante a infância, nessas conversas, ele sempre fazia o convite da gente trabalhar com ele, né? E, na verdade, eu pensava que era uma coisa confusa, assim, porque eu morria de vontade, mas eu tinha uma clareza que eu tinha que começar por outro caminho, que não era trabalhando lá direto, e, ao mesmo tempo, ele falava, mas vocês têm que fazer o que vocês, o que fizer você feliz, né? O que você fizer vocês felizes, né? Para mim e para as minhas irmãs. Só que isso, dentro do ambiente emocional ali da família, fica bem confuso, porque a gente quer cumprir também um pouco a expectativa dos pais, né? Eu vejo isso muito claramente nas minhas irmãs, mais do que em mim. Por quê? Porque eu fui trabalhar com ele, mas eu fui cumprir uma expectativa grande minha também. E eu acompanhei depois minhas irmãs mais novas, que não tinham tanto esse desejo, se debatendo com essa questão. E eu me debati também muitos anos, né, tentando delinear até onde o desejo era meu, até onde o desejo era dele. Você descobriu? Eu descobri. Já chegamos nesse momento? Chegamos. Eu comecei a trabalhar com ele com 23 anos, né? Até que demorei um pouco, fui trabalhar em outros lugares antes. Daí, quando eu tinha por volta de uns 30, 31, me bateu a dúvida, 32, e eu fui fazer um curso de gastronomia, achando que talvez eu não gostasse do que eu fazia e que eu devia tentar outra coisa. Né? Como eu gosto de cozinhar, eu pensei, talvez seja gastronomia, né? Daí eu descobri que não. E daí, a partir daquele momento, eu fui mais segura de que eu gostava do que eu fazia, do meu trabalho. E daí fui tendo muita paciência, porque eu tive algumas oportunidades de ouvir pessoas, né? Como um pai de um amigo meu, que é um psicanalista, o Durval Quequinato, ele falou para mim, vai serena, né? Tipo, vai com calma e ame tudo o que você faz. E daquele momento que ele falou isso em diante, eu parei de ficar resmungando nas tarefas que eu não gostava. E passei a amar elas. Era um exercício forçado mesmo. Às vezes tinha coisa que eu fazia que eu não gostava de fazer, mas eu parei de ter aquela postura de irritação. E falei, vou começar a apreciar o que cada coisa pode me oferecer. E daí fui indo. Agora, para responder, né, sobre empreender. Eu estou na segunda geração de uma família empreendedora. Eu só vim a sentir que eu estava empreendendo mesmo quando eu passei a tomar decisão sobre os investimentos na empresa. E isso é bem recente, eu devia ter uns 45 anos, alguma coisa assim. E me conta uma coisa, vocês duas têm profissões que estão muito ligadas ao domínio masculino, né, muito ambientada por homens, principalmente uma fábrica, né, mas advocacia, direito também, né? Como que funciona esse jogo de cintura? O que vocês aprenderam? O que vocês podem passar para frente? É muito interessante, porque eu venho de uma família de 5 filhos, 4 homens, e eu. Meu Deus! Sim, eu sempre fui habituada a conviver bastante em ambiente masculino. E isso me ajudou muito, obviamente. E é engraçado as diferenças, né? Assim,
tive muitas situações, eu me acostumei a um certo descrédito. Então, desde a faculdade, né, que os meus pais, na verdade, não queriam que eu saísse de Botucatu, então eles acabaram dizendo que eu só poderia sair de Botucatu para fazer a São Francisco. Então, já foi ali um primeiro obstáculo, e que eu percebi que eu lido bem com pressão e gosto de desafios. Então, viver num mundo masculino é viver num ambiente cheio de desafios. Essa é que é a verdade, né? Isso nunca pegou efetivamente para mim. Eu acho que eu sempre fui desenvolvendo ali, em algum período da vida, eu acho que a gente fica mais agressiva do que o necessário, porque você navega nesse ambiente um pouco nas regras do ambiente, e com o tempo, com a maturidade, a gente resgata bastante assim, as qualidades do feminino. Meu pai falava muito, quando eu era pequena, que era assim, não dá bola para torcida. Então, eu tenho esse comportamento, acho que bem forte dentro de mim. Então, mesmo quando eu ia enfrentando situações em que eu encontrei homens resistentes às ideias, resistentes à presença mesmo, né? A presença, a uma abordagem. O que isso fez comigo? Eu me sentia mais estimulada a encontrar caminhos para conseguir fazer o que eu queria. Então, hoje, de uma forma mais sucinta, o que eu percebi sobre mim? Quando alguém fala que não dá para fazer, eu fico louca para fazer. Eu acho que é mais ou menos o que eu vivi. Fala que eu não posso fazer uma coisa, para você ver. Existem situações que vocês passaram dentro do mercado de trabalho justamente por algum tipo de estereótipo? Porque a Mari estava falando uma coisa interessante. Estereótipos de uma mulher no ambiente de trabalho podem ser aquela pessoa... Né? Porque um homem que a gente vê que é um homem assertivo, né? Descrito como assertivo, como decisivo, às vezes a mulher nesse tipo de postura vai ser lida como agressiva, brava, desequilibrada, histérica, né? Então, assim, como que é navegar esses estereótipos? E, assim, algum conselho que vocês tenham para quem está no mercado de trabalho, entrando agora e é mulher, e está nessa situação? Eu acho que não tem mulher que nunca passou por isso, né? Acho muito difícil não ter acontecido com uma mulher da minha idade, situações inúmeras. Eu acho que a gente já evoluiu muito, eu acho que o mundo de hoje é muito diferente, a consciência, tanto das mulheres quanto dos homens, é diferente. Você, Gabi? Então, eu gastei muita energia na minha vida tendo uma postura mais dura do que eu precisava ter. Mas isso era eu comigo mesma, né? Claro que o ambiente e a cultura que a gente vive que é o primeiro estímulo para que eu tivesse esse comportamento. Mas sabe mais ou menos quando o rapaz fala, vou deixar crescer a barba para eu ter mais respeito? E eu ficava muito enrijecida para eu poder ganhar mais respeito. E ainda num ambiente familiar, né? Que é isso, você ainda volta para casa e continua sendo seu pai, sua irmã, né? Com certeza, você tem que almoçar no domingo, né? Senão você vai começar a almoçar sozinho. E como que você gerencia justamente essa dualidade? Aconteceu? Eu tive uma oportunidade, uma sorte grande, que uma vez meu pai falou para mim assim, por que aqui você é assim, né, tipo, dura, e em casa você é tão meiga? Para ele estava fazendo uma pergunta do tipo, ele estava confuso, né? Porque meu pai não trabalhava comigo no dia a dia e de vez em quando ele me via lá numa situação de reunião, ele estranhou. Daí ele fez essa pergunta. Daí, quando ele me fez essa pergunta, não soube responder, mas fiquei pensando, né? E daí eu decidi parar de gastar energia me enrijecendo, né? E eu sei que não é fácil para a maioria das mulheres, porque uma coisa é você estar dentro do seu próprio negócio e você decidir não se enrijecer. Outra coisa é você estar no mercado de trabalho com colegas disputando as mesmas vagas e você não se enrijecer. É mais difícil tomar essa decisão. Mas o que eu aprendi é que se eu não estou gastando energia me enrijecendo, sobra um pouco mais de energia
para as minhas qualidades aflorarem, para os meus talentos poderem contribuir e apresentar um diferencial. Muito legal. Né? Então, acho que isso foi um aprendizado interessante. E falando sobre empreendedorismo, gente, então, assim, a gente parou na história da Mariane, ela tinha acabado de fundar a empresa dela. Me conta, lições de vida, quebras de cara, coisas que você aprendeu no caminho. Uma das coisas que eu decidi quando eu montei escritório é que eu realmente gostaria de ter um espaço onde eu pudesse exercer a advocacia de uma forma mais humana, mais equilibrada, que eu pudesse, ao mesmo tempo, ser advogada e poder dar atenção para os meus filhos, né? Quando eu fundei esse escritório, eu já tinha o meu primeiro filho e 2 anos depois eu fiquei grávida, né? E eu vinha de uma história, assim, bem dolorida, de sentir que as pessoas, os homens, né, na verdade, alguns acharam no meu primeiro filho que a hora que eu tivesse esse filho eu não ia ser mais a mesma Mariane. Quando acaba a vida profissional da mulher na gravidez, existe esse estudo. Mas, Gil, por exemplo, até queria ouvir da Mari, né? Eu assisto mulheres criarem mais condições de trabalho, melhores condições para elas mesmas, os atributos delas parece que afloram depois da gravidez. É muito interessante. É curioso. Você acredita que eu falava para as amigas mesmo? Falava, gente, eu achava que eu era eficiente antes de ter filho. Depois que você tem filho, você descobre, assim, que dá para ser muito mais eficiente. Enfim, a gente, lógico, se desdobra, né? Mas eu assim, realmente quis ter no meu escritório, e a gente tem algumas pesquisas de engajamento, de satisfação. Sempre o que vem em primeiro lugar é o bom ambiente para trabalhar, sabe? Dentro do empreendedorismo existe ser um líder. E é muito porque as pessoas acabam vindo para a I.O., né? Como achar uma liderança melhor, como ser um líder melhor, como motivar seu time. O quanto a I.O. ela atuou nisso para vocês, assim, num ponto de vista pessoal? Eu realmente posso dizer que eu sou uma líder diferente antes de 2019 e depois de 2019. A I.O. é muito transformadora. Para mim, foi muito transformadora. E não foi por outra razão que eu escolhi seguir a trilha também de leadership na I.O. Né? Por isso que eu acabei entrando para o board, por isso que eu assumi a presidência, porque eu vi uma oportunidade de me tornar uma líder melhor. E a I.O. oferece uma série de treinamentos e de aprendizados para você seguir esse caminho da liderança. Então, assim, eu estou aprendendo a ser uma líder, né? Eu frequentei uma escola de presidentes antes de assumir a presidência. Então, essa escola de presidentes não me ensina só a ser presidente da I.O., ela me ensina a ser uma melhor líder dentro do meu negócio. Então, assim, para mim, foi muito transformador estar na I.O. E vocês têm essa coisa comum, que as duas foram e presidente, né, da I.O. São Paulo. Como foi a sua experiência? Para mim, a I.O. tem até um momento que eu vivi dentro da I.O. que foi bem, que traduz essa experiência toda. Eu fui para um treinamento no Machu Picchu que era sobre liderança, né? Exclusivamente sobre liderança, com o Warren Rusted, que dentro da organização dá esses cursos, né, de liderança, e ele foi secretário de diversos presidentes americanos, né? Até o Barack Obama. Até o Barack Obama, nossa! Uau. É um cara excepcional. E quando eu cheguei lá, eu pensei que eu ia aprender tudo sobre liderar os outros. E a primeira coisa que eles começam a ensinar é sobre a gente liderar a gente mesmo, né? Então, isso é fantástico, porque é essa transformação pessoal que a Mari comenta, né? Que a gente vai aprendendo sobre a gente e vai se desenvolvendo e se tornando naturalmente uma liderança melhor.
E vocês colaboraram muito, né, nesses últimos 2 anos. Isso foi o que me encorajou a assumir a presidência da IO, na verdade, né? Porque eu não tinha essa confiança toda. E o Thomas, quando me convidou, falou para mim que a Mariane ia trabalhar junto comigo e ia ser a próxima. E isso me deu confiança para eu aceitar. E a gente combinou juntos, eu e o Thomas. Daí eu liguei para ela depois e falei, ó, eu vou ficar do seu lado. A gente combina, eu vou ficar do seu lado, depois você fica do meu. E foi muito, deu muito certo. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Está sendo. Está sendo. A IO está com um projeto bem considerável de crescer as mulheres, né? Isso. Então, vamos falar disso, Mari? Me conta. Olha, eu tive acesso a um dado uma vez, quando eu fui ser entrevistada por um outro veículo, e eu fiquei bastante estarrecida com como é baixo o percentual de mulheres fundadoras e de mulheres donas dos seus próprios negócios, né? Esse percentual aumentou. Eu lembro que era assim, há 24 anos atrás, na época, 20 anos atrás, tipo 20%. Era um percentual assim muito baixo em relação a homens, né? Que fundam seus próprios negócios. De lá para cá, acho que isso melhorou muito. E aí, E eu estou trabalhando loucamente para trazer mais mulheres, né? Na verdade, eu acho que essa presença feminina, hoje, ela é desejada. Ela é super desejada pelos membros da IO, pelo board da IO, pela IO Global. É um objetivo da Global aumentar o número de mulheres. Então, a gente está em busca de mulheres, mas tem um percentual menor mesmo. Então, assim, tem um movimento grande, mas acho que, falando de Brasil, a gente precisa fazer um trabalho, é uma força bem intencional de buscar, de indicar mulheres. Então, os membros homens também precisam ajudar, indicando mulheres empreendedoras. Indicando e incentivando, né? Assim, eu posso confirmar o que a Mari está falando sobre o desejo dos membros da IO de terem mulheres nos fóruns, porque hoje eu estou na cadeira de fórum e eles pedem, né? Todo mundo pede. Quando entrar uma moça empreendedora, você pode apresentar? A gente queria ter mulher no nosso fórum, né? Para ter outras perspectivas, né? E a gente precisa lembrar que a gente está numa cultura latina, então a mulher é responsável por muitas outras coisas além da própria carreira, o próprio negócio, né? Ela cuida dos filhos, cuida da casa e tem que estar incrível também no final do dia, quer dizer, quase impossível. E sorrindo. Sorrindo. Tá feliz. Tempo é hoje o que a gente tem de mais caro, né? Mas tem aí é um desafio para nós, né? Demonstrar e eu falo isso em todas as entrevistas. Fórum é uma vez por mês, 4 horas. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito. Hoje eu acho pouco. Porque é sensacional. Ninguém falta, ninguém quer faltar. A gente fica esperando o próximo fórum. Então, assim, você entra achando que é um investimento de tempo e, na verdade, depois você se surpreende vendo o quanto aquilo traz de retorno. O que te devolve, né? E outro dia eu ouvi alguém perguntando, falando assim, fala uma frase que um dia disseram para você e que você gravou. E a frase que veio na minha cabeça é uma frase que minha mãe me falava sempre, que eu tinha uma raiva dela. Hoje eu falo, é tão verdade. Eu falava para eu fazer 1000 coisas. Eu era ativa, eu fazia 1000 coisas. E às vezes ela falava, você tem que arrumar seu armário. Eu falava, mãe, não dá tempo. E ela respondia para mim, filha, tempo é uma questão de preferência. Olha. Então, no fundo, a gente define o que a gente faz com o nosso tempo. Essa que é a verdade. Né? E eu tinha raiva por quê? Porque eu não achava que era uma questão de preferência. Você não queria arrumar o seu quarto, essa é a verdade. Não, é porque sua mãe aqui, que eu sei que eu sou igual. Mas você sabe que passa o tempo, por mais que doa,
porque a gente, de fato, tem muitas tarefas, né? E aí eu podia responder, eu tinha 1000 respostas, eu já tinha advocacia na veia, né? Pronto, a retórica aqui. Exatamente. Mas, assim, a gente tem respostas para isso. Bom, como é uma questão de preferência, eu não posso preferir não ir na reunião de pais e mestres do meu filho, né? Eu não posso escolher não ir na prova que eu tenho. Mas, no fundo, raspando todo esse verniz das nossas obrigações diárias, tempo é uma questão de preferência, sim. Mariane, me fala um pouquinho do seu plano para a IO, né, até ano que vem. Porque a IO, né, é um ano fiscal, Sim. né, então até julho temos Mariane de presidente. Eu trouxe uma proposta que está sendo, eu queria até ouvir da Gabi, que também está no board, mas até então eu estou muito satisfeita. Eu trouxe uma proposta de fortalecer o board, de ter, assim, eu realmente acredito que a gente só alcança um crescimento importante por um trabalho coletivo. Eu não acredito em carreira solo dentro de uma organização como a IO. Tanto é que não é possível que a presidência, por exemplo, é 1 ano. Então, assim, ou você trabalha coletivamente e você tá ligado no anterior, se liga ao próximo e a gente consegue fazer um ritmo de união e um ritmo coletivo, ou aquilo vira assim não um crescimento, vira uns pulinhos assim com hiatos no meio, né? Então o que a gente quer é um long run. Muito obrigada por falarem comigo hoje, Gabriela, Mariane, é um prazer ter vocês aqui no podcast. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço também, foi um prazer. Vamos terminar com uma palavra. IO para mim é... Complete a frase. Sensacional. Uma paixão. E você, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece de curtir, seguir a gente e acompanhar, porque o próximo entrevistado pode ser você. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.